Olá, me chamo Davi. Estaria agora gravando o quarto e último vídeo, agora utilizando a ferramenta de hot stamping, onde esse cálculo iremos fazer com mais de um tipo de setup. Então lembra que na primeira aula a gente falou sobre a aplicação dessa fórmula, né, dessa ferramenta dentro de uma montagem onde você possua um único setup, ou seja, você pode ter três ou quatro ou até mais rolos, mas que a disposição desses clichês sejam exatamente iguais. Nesse caso, a gente até terá situações iguais, porém mais de uma. Então, como a gente já tinha falado da primeira vez, a gente tem dois setups. Então, a gente vai ter um setup onde terá dois rolos de 80, não necessariamente eles têm que estar um do lado do outro, eles podem estar um distante do outro, mas a montagem dele tem que ser exatamente igual, por isso é o mesmo setup. E nós vamos ter o setup número 2, que é um rolo de 40 milímetros, e você perceba que ambos também têm a mesma disposição, mesma distância, enfim, o mesmo tudo, né? Por que que isso tem diferença do primeiro, que é o setup único? Porque nesse caso, a máquina ela consegue fazer a configuração de até três setups na longitudinal, onde no setup número um ele vai indicar para você, ou melhor, você vai indicar na máquina, né? O setup da puxada maior, você vai indicar o setup da puxada menor, o número de batidas menores que você consegue dar nesse setup F1, né? E o total de batidas. No setup F2 é tudo os mesmos tipos de informações, porém o que vai variar é justamente o que? A puxada maior do F2 vai ser diferente do F1, o número de batidas menores vai ser diferente do F1 e assim sucessivamente. Tanto que quando isso é configurado em máquina e a máquina começa a produzir, o ferramental que é do setup 1 ele vai ter um tipo de batida, o setup 2 do ferramental onde estão os rolos do setup 2 ele também vai ter outro tipo de comportamento. Às vezes um fica mais rápido, um fica mais lento, mas é a inteligência da máquina que consegue fazer isso. Então vamos lá, vamos fazer a utilização dessas informações nessa nossa ferramenta. Então, novamente eu vou mandar limpar essas informações aqui da tela, ok? Mais uma vez eu vou colocar aqui um código de cliente em branco, vou colocar igual ao que está lá no proposto, né? Aqui eu tenho 75.200 folhas, então vamos seguir o proposto, 75.200 folhas. O resto deixo em branco, 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 branco e a data de hoje, ok? Aqui eu vou colocar uma fita diferente. A gente pode colocar, por exemplo, uma holográfica, vai. Vamos deixar uma fita holográfica. Aqui mais uma vez eu estou deixando ele na longitudinal. Aqui ele te indica, por exemplo, a largura do fornecedor padrão de 640 e aqui o máximo de metros em bobina. Bom, nesse caso nós estamos falando de setup 1 e setup 2. Então o que eu preciso fazer? Eu venho, ativo o setup 1, ativo o setup 2. Na sequência, a gente vai começar a informar, por exemplo, a largura do clichê do setup 1. Então, se eu for puxar lá, eu tenho lá a largura, vamos lá, setup 1, clichê de 30 por 70, ok? Então, a gente vai pegar e vai colocar aqui 30 por 70. Porém, como a largura dele está caindo em 46 e a gente está vendo que aqui ele está dando uma largura de 80, eu vou tentar explicar o seguinte. Numa situação dessas, eu não conseguiria, por exemplo, criar um setup onde eu teria que ter uma largura aqui e uma largura aqui. Por quê? Porque muito provavelmente
a distância deste para este é muito pequena e a variação com certeza pegaria. Então, neste caso, eu acabei criando uma largura de rolo onde compreendem dois clichês juntos, porém um mais para baixo e um mais para cima à sua direita. Então, por isso que nesse caso, eu estou indicando que o clichê ele tinha 30 lá, mas na realidade ele fala que a largura mesmo deste rolo será de 80 milímetros. Então, foi só para explicar por que, que aqui ele aparece 46 e por que, que aqui eu estou colocando 80. Muito bem. Agora eu vou fazer o preenchimento do clichê número 2, que no caso a única diferença é que, neste caso aqui, ele está indicando para mim que a largura do rolo é de 40. Aí você vai falar, poxa, mas não está informando 46 aqui? Tá informando 46 aqui. No entanto, tem uma tolerância em que a gente consegue, por exemplo, rodar a máquina um pouco mais lenta, né? E aí eu estou indicando o seguinte, que de 30 para 40 eu estou deixando 5 em branco de um lado, 5 em branco de um outro. Então eu estou arriscando, mas é um risco dentro da normalidade, ok? Mas assim, no padrão a gente costuma deixar 8 de um lado, 8 do outro por uma segurança. Às vezes até exagerada, mas é uma segurança, ok? Aqui não vou perder muito tempo com explicação, eu só vou preencher o clichê do setup 1 e o clichê do setup 2. Então agora a gente vai fazer maior do setup 1, que eu já tenho aqui, ó, 370 mais 5, ok? Então eu vou colocar lá que vai ser 370 mais 5. No caso da batida menor, por que 70 mais 5? Porque é a altura do clichê mais 5 milímetros, ok? Então eu posso até dar um sinal de igual, clico aqui, uns 5 milímetros. Agora eu preciso informar o número de batidas menores que esse clichê vai ter. Então, se você buscar lá nas informações que a gente fez, o número de batidas menores é igual a 3. Então, eu vou lá e informo que é igual a 3. Feito o clichê número 1, o clichê número 2 eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar a informação. Batida maior vai ser de 300. A batida menor vai ser de 70 mais 5, então eu posso fazer a mesma coisa, do sinal de igual aqui. E o número de batidas menores, que vai ser igual a 2. Veja que não tem mais nenhuma mensagem de erro aqui em cima. Eu vou descer um pouco. E agora eu vou fazer a disposição do setup F1 e do setup F2 aqui embaixo. Como que eu faço essa disposição? Se você reparar, F1, F2, F1. Então eu faço exatamente a mesma coisa, tá? F1, F2, dois setups de 80, dois setups de 40. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai perceber que aqui já tem um resumo. Ele está indicando que o setup número 1 já está dando dois rolos de 12.408 metros lineares com 1.985 metros quadrados. E o outro, que também tem o mesmo comprimento, até porque o clichê tem o mesmo 70 milímetros, né? Então ele indica que também tem 12.408 lineares, mas com uma metragem menor. Agora que a gente viu esses números, a gente volta aqui para cima, clica em imprimir o espelho e dá uma olhadinha no resumo que ele vai aparecer para a gente aqui. Então, o que ele vai aparecer? Ele vai trazer o cliente, a quantidade de folhas, a largura da bobina, o sentido da orientação da máquina. Ele indica que são 4
tipos de rolos, ou seja, dentro do setup 1 ele tem duas aplicações de 80 mm de largura e dentro do setup 2 ele vai ter duas aplicações de 40 mm. Depois ele faz essa distribuição do setup 1 e 2 dizendo que são três batidas menores de 75, sendo uma de 375. No setup número 2 ele tem duas menores de 75, sendo uma maior de 30. Agora ele te traz a fita que você vai precisar usar. Mais uma vez ele traz para você a descrição do F1 e F2 dizendo que o setup F1 serão dois rolos de 80 mm por 12.408 metros lineares. O clichê de 30, a mesma coisa o setup F2, a diferença é que um é de largura de 80, largura de 40. E aí vem aquela questão, mas poxa, são 12.408. Você não falou para mim que em máquina é até 2.300? Sim, eu falei. Então, como é que isso se resolve? No momento em que você volta para o imprimir espelho, se você olhar um pouquinho mais para baixo, é onde você vai ver essa divisão. E essa divisão ele vai fazer da seguinte maneira. Ele vai te indicar que você precisa comprar duas bobinas de 640 por 1.551 metros lineares de holográfica, sendo que essas bobinas deverão vir cortadas em 8 rolos de 80, total de 16 rolos. Então, como eu sei que cada jogo vai ter dois rolos de 80, então eu sei que eu terei nesse caso 8 jogos de dois rolos de 80 milímetros por 1.551 metros lineares. Aí nesse caso eu sei que dá para colocar em máquina. Então o programa ele faz essa divisão para você não ter problema de você, por exemplo, montar esses jogos na máquina e o diâmetro desse rolo exceda, por exemplo, a capacidade máxima da máquina. A mesma coisa se você descer um pouquinho mais, você também vai ter informação do setup 2. Veja que no setup 2 ele já tem uma única bobina, já resolve o problema. Por quê? Porque a largura dele é justamente a metade. Então, se você for parar para reparar, oh meu Deus, se você for parar para prestar atenção, você vai ver que é tudo igual. A única diferença é que um é duas bobinas e um é uma única bobina. Porque nesse caso em específico, ele ficou exatamente igual, apenas fazendo um de 80 e um de 40. Mas você vê que até a quantidade de rolos é tudo igual. Ok, gente? Espero que tenha tido um pouquinho do gostinho aqui dessa ferramenta. Eu vou gravar esse registro. Veja que o registro aqui está em branco. Na hora que eu der um sim, ele criou um número 27. E aí, por curiosidade, se a gente puxar o número 26, que foi da aula anterior, ele vai aparecer aqui para gente. Tá bom? Também, se eu clicar na consulta, ele vai aparecer para a gente aqui. Tudo bem? Era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É claro que em momento algum isso ensina exatamente como usar, mas mostra como que é muito eficiente na confecção desse cálculo de hot stamping. Agora, é necessário nesta implantação ser explicado toda essa parte de cálculo na folha, ou seja, fazer a medição do hot stamping e depois, com todas essas informações que a gente coletar na folha, que no caso seria esse ou esse, que é um exemplo, né, os exemplos que a gente utilizou em aula, depois dessas informações, aí sim, dentro da ferramenta você consegue utilizar esses números. Ok, pessoal? Muito obrigado. A gente com certeza vai se falar mais vezes. Muito obrigado, um abraço.